O título da minha pregação hoje é o Deus dos imigrantes. Deus é o Deus do imigrante. Tem uma meta, tem uma razão pelo qual você está aqui. Você não veio aqui somente para ganhar dólar, meu irmão. Você não veio aqui somente para crescer na sua vida financeira, prosperar como você colocou no seu coração. Deus tinha uma meta quando Ele te trouxe para essa terra. Amém? E Deus é o Deus do imigrante. Amém? Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Vamos ficar de pé mais uma vez para ler a palavra do Senhor? Só para te exercitar, esticar um pouquinho. Você vai ficar meia hora sentado aí. Então vamos ler a palavra do Senhor em pé. Amém? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Não te mandei eu? Novamente, terceira vez, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode sentar. Está dando um pouquinho de microfonia quando eu estou falando, irmãos. Aí do booth. O livro de Josué é o começo do cumprimento de uma promessa que foi feita em Gênesis capítulo 12, a uma pessoa que estava muito confortável e se tornou um imigrante. Quando Abraão é chamado por Deus, qual que é a ordem de Deus a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Naquele momento, Abraão fez igualzinho eu e você, como todos aqui fizemos, e abandonou aquilo que era confortável para ele. Estar no meio da família dele, no meio de um povo que falava a língua dele, estar no meio de onde ele tinha conexões, amigos, de pessoas com quem ele cresceu. Ele abandonou tudo isso para cumprir um chamado do Senhor. E aqui você começa a história, então, do povo de Deus que se torna um povo de imigrantes. Depois disso, eles vão para outra terra, essa terra onde Abraão é chamado, depois disso para o Egito, e então eles chegam como imigrantes novamente para conquistar a terra que foi prometida aqui para Abraão. Deus chama Abraão e tira do seu conforto que ele conhecia para levá-lo a viver algo maior. Sempre que Deus quiser te levar a viver algo maior, Ele vai te tirar da sua zona de conforto. Não existe mudança de vida na zona de conforto. Não existe mudança de vida, crescimento como 2026 é para nós, aonde você está vivendo, que está confortável, onde tudo dá certo, onde você sabe 100% como vai ser o dia de amanhã, onde você sabe 100% quais vão ser os seus problemas dessa semana e você já tem as soluções para ele. Não há crescimento onde a mesmice está acontecendo. E Deus queria trazer crescimento e criar um povo, e dessa ordem a Abraão, ele conseguiu fazer isso. O grego chama isso de metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudança de mente, de direção ou transformação
interior. O grego acreditava que palavras, ações, verbos, elas podem representar metanoia. Por exemplo, na Bíblia, uma palavra que representa metanoia é a redenção, arrependimento, palavras que trazem mudanças nas nossas vidas, palavras que trazem verbos, que trazem mudanças no seu dia a dia. Assim que aceitamos a Jesus e começamos a acreditar no Evangelho e buscar conhecer mais a palavra de Deus, isso te muda, causa uma metanoia na sua vida, um crescimento. Isso faz com que você queira parecer mais com Cristo e abandonar as coisas que estão lá fora. Então Deus usa dessas táticas, tirando pessoas da zona de conforto para causar crescimento na vida delas. E não é somente com Abraão que acontece isso. Você vai ver que a maioria dos grandes homens que existiram na Bíblia, eles passaram por uma mudança drástica na sua atmosfera. É o que aconteceu com você, é o que aconteceu comigo como imigrante, retirado de onde nós crescemos, para ser trago para uma terra que mana leite e mel, uma terra que Deus tinha promessa na sua vida. Então você vai ver que esses grandes homens, principalmente os homens que estão lá em Hebreus 11, os heróis da fé, eles todos passaram por mudanças, por lugares que eles tinham que passar e mudar a sua atmosfera para trazer um crescimento em suas vidas. E você vai ver, e se você notar a história desses homens, todo o crescimento que aconteceu era em todas as áreas da vida. Não, quando Deus traz uma bênção para você, não é somente na área financeira, não é somente na área emocional, não é somente na área espiritual, é uma bênção completa. Ela tem que te preencher, ela tem que transbordar. Você sabe muito bem quando a bênção vem do Senhor na sua vida, porque você consegue abençoar as pessoas que estão ao redor de você. Porque a sua igreja se torna uma igreja melhor. Porque você cresce e as pessoas que estão ao seu lado crescem também. Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. A Bíblia faz isso, a Bíblia abre a sua mente. A palavra de Deus tem uma das metas que é transformar o seu método de pensar. A razão pelo qual o povo de Deus passou 40 anos no deserto e a primeira geração que saiu ali do Egito teve que falecer é por causa da mentalidade daquele povo. Porque eles não conseguiam, mesmo depois de ver todos os milagres do Senhor, as 10 pragas, o mar vermelho se abrir, ver tudo que Deus estava fazendo ali, eles não conseguiam enxergar que por trás da dificuldade, por trás de tudo aquilo que eles estavam passando, Deus tinha algo melhor. Que Deus era com ele. Eles estavam com medo, queriam voltar e comer o repolho, o pepino e as cebolas do Egito. Eles queriam voltar e dar o passo atrás e voltarem a ser escravo, porque tinham medo de continuar no caminho e conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Levou uma metanoia. Deus precisou mudar a mentalidade daquele povo, mostrar para aquela próxima geração o que era possível. E da geração inicial fica 2, somente Josué e Caleb. Nem Moisés é poupado dessa geração. E agora Josué, então, ele toma frente do povo. Josué é um livro que logo na sua abertura, ele nos dá receita para como imigrantes sermos bem-sucedidos. Então sem transformação não há mudança de vida. Tem que haver uma transformação na sua vida hoje. Todo culto que você participa tem que trazer uma mudança na sua vida. Toda oração, culto de oração que você está aqui, tem que trazer uma mudança na sua vida. Toda parte da Bíblia, toda vez que você lê a Bíblia, você tem que começar a aplicar algo que você está aprendendo ali, porque senão é leitura, não é meditação na palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Tudo que nós vamos fazer que tem a ver com o Senhor, tem que causar uma metanoia na nossa vida. Minha vida é muito difícil. Que bom, tem coisa mudando para você. Não estava fácil para Josué, e nós vamos entrar aqui na história de Josué e vamos ver que não foi fácil para ele também. Se você quer sofrer uma mudança brusca, que coloca tudo que você tem e tudo que você é em teste, seja um imigrante. Saia da terra que você nasceu,
Saia do lugar onde você fala a língua, saia de onde você tem amigos conhecidos, que você tem network, que o seu pai e a sua mãe pode te ajudar por causa de anos de conexão que eles têm ali. Saia de onde você conhece tudo e se torne um imigrante. Ser imigrante não é para qualquer um. Vocês vão concordar comigo que ser imigrante não é para qualquer um. Existe coragem, exige garra, você vai ter que levantar de manhã, sair de madrugada, no frio, no calor. Se não trabalhar, não ganha. Se você não tem 13º, você não tem seguro-desemprego, você não tem nada, e você cresce muito mais do que aqueles que têm tudo isso. O americano olha para você e pergunta como que o imigrante está conseguindo tudo isso, porque a mão de Deus é sobre você, porque Deus é o Deus dos imigrantes, porque não é você que por ter papel ou por ter dinheiro que está conseguindo desviar do ICE, não é isso, é porque quando você levanta de manhã para vir domingo na igreja, é Deus que está guardando o teu carro, é Deus que está guardando a tua casa, é Deus que está guardando a tua placa, e na hora que eles vão bater a tua placa ali, pode entrar atrás de você, dar um pane no computador, apaga tudo, eles não conseguem puxar nada, porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Essa foi uma das táticas de Josué. Josué ficou tão focado em querer saber qual era o plano de Deus na vida dele, que eventualmente, um dos sinais que teve que acontecer na vida dele, foi o próprio Cristo aparecer para ele, pronto para guerrear, e falar para ele que ele estava pronto para a guerra. Ele buscou tantos os sinais de Deus para entender a meta de Deus na vida dele, o momento certo de vida na vida dele, que ele estava pronto para guerrear contra o próprio Messias. Jesus Cristo aparece para ele e ele pergunta a Jesus: tu é um dos nossos, é um dos deles, já pronto para ir para a briga com ele. Temos que chegar a esse ponto, ao ponto de focar tanto naquilo que Deus tem para nossas vidas. É claro que Deus tem dinheiro, é claro que Deus tem bênçãos financeiras na sua vida. Essa igreja vai crescer por causa de você. O nosso investimento no Haiti vai crescer por causa de você. O nosso investimento em missões vai crescer porque Deus vai te abençoar e você vai bancar 1, 2, 3, 4, 5 missionários. É por isso que Deus está te abençoando, porque vai transbordar sobre a sua vida, mas nós temos que focar que é isso que Deus tem para nós. Deus somente não tem uma casa para você. Deus tem uma casa para você. Você vai ser dono da sua casa. Deus não tem somente o carro do ano para você. Deus tem carros do ano para você. E você vai ter o melhor dessa terra para colher. Porque Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Mas preste atenção. A meta de Deus é o crescimento que acontece aqui dentro. A meta de Deus em sua vida é o crescimento que você vai causar aqui dentro dessa igreja. Você quer ver as suas finanças começar a mudar? Invista na sua igreja. Você quer ver as suas finanças começar, a oportunidades começarem a se abrir, Deus começar a mandar pessoas para o seu lado que você não tinha ideia que existia? Começa a investir na igreja. Não deixe de procurar depois alguém do ministério e investir no Haiti. Hoje é o dia que tem que investir no Haiti, são $50 para você cuidar de uma criança o mês inteiro. Pegue 1, 2, 3 crianças e seja fiel nessa semente, nesse investimento. Invista nas crianças. A pastora Cici falou aqui sobre os dízimos e ofertas. Todos os cultos estamos falando de dízimo e oferta. O dízimo e oferta não é somente para o crescimento da igreja, é para o seu crescimento, é para mostrar que o dinheiro não está em primeiro lugar na sua vida, que Deus está em primeiro lugar. Por isso que chamamos o dízimo e oferta de primícias, porque você tira das primícias que você colheu durante a semana para entregar para Deus. Comece a focar no crescimento maior, não foque somente no que está acontecendo na sua frente, mas comece a enxergar lá atrás. Amém? Ser imigrante não é para qualquer um, irmão. Exige garra, exige coragem. Ser imigrante não é para os fracos. Eu e o pastor cortávamos o cabelo com uma pessoa, ele foi marcar o corte de cabelo, o cara ficou com medo do ICE, de um dia para o outro pegou uma passagem e foi embora. O cara não tinha, tinha entrado legal, não tinha motivo nenhum para estar fugindo do cara, só pegou uma passagem com medo do ICE e foi embora. Ficamos sem quem cortar o cabelo, aí chegou o Tiago. O Tiago não está aqui hoje, mas agora é o Tiago que corta o nosso cabelo. Pessoas que estão fugindo, sem nem menos ter uma briga, tentar alcançar
algo aqui, mas porque essas pessoas não têm Deus, elas não sabem o que vocês têm, ela não entende o que nós temos. Quando perguntam a gente por que nós ficamos aqui em meio a toda essa turbulação, em meio a todos esses problemas, é porque eles não entendem que o que está entre nós é maior do que está com eles, o que está com você é maior do que está no mundo, o que está com você é maior do que presidente Trump, é maior do que presidente Biden, é maior do que presidente Obama, é maior do que Congresso dos Estados Unidos. Aquele que te trouxe para cá vai aperfeiçoar a boa obra que ele começou. Dá um glória a Deus, porque esse mês foi o mês do documento e o seu vai chegar em nome de Jesus. Irmãos, começa a visualizar você fazendo obras para Deus, indo para o Haiti. Falo para o Senhor, minha primeira viagem vai ser para o Haiti, e vai para o Haiti. Vai fazer a obra com o pastor Fred lá. Vai visitar a nossa igreja, que nós temos uma igreja no Haiti. Vai com a pastora Cici também fazer obras em qualquer outro lugar. Pastor Gelson só faz obras na Europa. Eu gostaria de ir para esse também. Vamos para a África. Amém? Mas comece a colocar metas na sua vida que vai causar a mão de Deus a te abençoar. Você tem que colocar metas na sua vida que Deus não vai ter outra escolha a não ser te abençoar. Tiago diz que nós não recebemos aquilo que pedimos porque pedimos para nós mesmos, como pessoas egoístas. Porque não pedimos para abençoar o nosso próximo, para abençoar a nossa igreja, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Queremos guardar em segredo aquilo que Deus está nos dando. E Deus está falando, de onde isso aí saiu, tem muito mais. Abençoa o teu irmão, abençoa a tua irmã. Deixa isso transbordar na sua vida. Amém? Eu nunca vi a imigração mais ativa do que em 2008 a 2016. Foram os anos que a imigração esteve mais ativa, mas você não via nas notícias, o Instagram não estava forte assim. Hoje tudo é um caos. Passa um carro preto, estão mandando vídeo nos grupos falando que era imigração. Talvez é uma mãe de família fazendo compra, mas tem uma tarrou preta, já é imigração. Dia de domingo, a igreja ficava lotada. Hoje tem lugar faltando aqui, porque as pessoas estão com medo de imigração. Que coragem é essa que Deus te deu? Que coragem é essa que sai do Senhor? Que coragem é essa que está permitindo você perder o seu domingo de ser abençoado aqui, de levar o melhor de Deus para casa, porque Deus não precisa de ter você nos Estados Unidos, Deus pode te abençoar no Brasil, no Haiti, na Europa, aonde você estiver. Existem pessoas bem-sucedidas com a mão de Deus em todos os lugares do mundo, mas você tem uma meta aqui, você tem um plano aqui. Deus te trouxe aqui porque existe uma razão de você estar aqui, então acredite nisso e não deixe de acordar de manhã para ir trabalhar, não deixe chegar mais tarde trabalhando também, e não deixe de vir aos cultos buscar a sua bênção. Venha no culto de quinta-feira, nós temos 12 campanhas esse ano, uma por mês, irmão. Esse ano vai ser a campanha do crescimento espiritual. Se achegue mais a Deus. A Bíblia diz que se você se achegar mais a Deus, Ele se achegará mais a vós. Busque mais a Deus esse mês. Não falte os cultos, não falta o culto de oração. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Foi Deus que te chamou para essa terra, não foi o presidente dos Estados Unidos. Você não veio para cá fugindo de Lula ou fugindo do Brasil. Você não veio para cá somente procurando uma situação melhor. Você veio para cá porque Deus tinha um plano na sua vida. É isso que você tem que crer essa noite. Josué tinha um plano na vida dele como imigrante. Durante 40 anos eles passaram ali viajando sem ter onde ficar, sem ter uma terra, esperando a terra que Deus havia prometido a eles, a terra que mana leite e mel. Comece a orar sobre isso e fala para Deus: Deus, eu não vim aqui para morar de qualquer maneira. Eu não vim aqui para quebrar as leis, nem quebrar as regras. O Senhor que me trouxe para cá, Senhor. Então eu venho te pedir que cause uma situação que venha me abençoar nessa terra. Causa uma situação que venha me documentar nessa terra. Deus tem o melhor para você aqui. Foi Deus que te trouxe para cá. E você tem que começar a clamar isso todos os dias. Amém? A Bíblia diz, e é o Senhor falando: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas guardadas onde você não entende.
Existem situações que Deus causa em nossas vidas que você nem sabe como aquilo começou. O que parecia ser uma má situação, o que parecia ser algo que ia te prender, ia te parar, acaba se tornando uma bênção na sua vida. Nos anos de 2008, 2009, um obreiro aqui, que era novo convertido, foi preso pela polícia, deu imigração, coisa e tal. Eu só lembro, irmão, que no final disso tudo, ele saiu de lá com um documento, tá certinho até hoje. A filha dele vai se fazer 21 anos de idade e ainda vai passar o green card para ele. E Deus está abençoando, abrindo a porta, e tem promessa de Deus aqui. Quando Deus está guardando, não importa o que vai acontecer, não importa se te pegaram ou não. Se te pegou, em vez de ser deportado, você sai de lá com green card. Se te pegou, você sai de lá com Social Security. É Deus que tem a mão sobre você. O sangue de Jesus está sobre a porta dessa igreja, sobre a porta da sua casa. Irmão, historicamente, nós não temos pessoas nessa casa, membros dessa igreja que foram deportados. Pessoas que foram pegas, irmãos, e saíram de lá melhores do que entraram. Em situações diferentes. Deus tem um plano com o povo dessa igreja. Deus tem um plano com você. Deus te chamou para essa terra. Você não está aqui por qualquer razão. Você não está aqui somente porque você queria o dólar, queria 5-1 para investir no Brasil. Você não está aqui somente para isso. Você está aqui porque Deus tem um plano em sua vida. Amém? Você está achando que está difícil para você? Não é somente para você. Quando Josué toma frente desse povo, ele estava entrando em uma situação que às vezes nós não levamos em consideração lendo a Bíblia. 3 das 12 tribos, 2,5, já tinham conquistado a sua terra. Quer dizer, tinha menos homens para brigar, porque 3 das tribos já estavam confortáveis do jeito que eles estavam. Tanto que se você for no final do primeiro capítulo de Josué, você vai ver que ele vai falar com os príncipes das tribos, e ele fala com eles: vocês estão confortáveis, vocês já estão criando gado, vocês já estão criando a terra, vocês já estão construindo casa, mas os seus irmãos ainda não conquistaram aquilo que eles têm que conquistar. Então ele levanta o povo agora para ir à guerra contra Jericó. Do outro lado do Rio Jordão, existia uma cidade que eles teriam que guerrear, que era reconhecida pelo seu status de segurança, com paredes fortalecidas. Eu estava fazendo uma pesquisa para ver se algum arqueólogo já descobriu qual era, como foi montada as paredes de Jericó naquela área. E hoje, eles pensam que as paredes tinham de 10 a 12 metros de altura e de 6 a 8 metros de largura. Tanto que a casa de Raabe, como a Bíblia diz, era construída em cima do muro. Então existiam casas que eram construídas sobre essa estrutura de tão magnificent, de tão magnífica que ela era. Então era uma estrutura enorme, impossível de escravos, pessoas que viveram andando no deserto, derrubar. Então preste atenção que a primeira tarefa dele como líder não era uma tarefa fácil e, aos olhos humanos, impossível. Josué, ele não estava ali com tudo entregue na mão dele. A primeira tarefa que ele foi entregue era algo que seria humanamente impossível. Jericó tinha um rei, uma estrutura e um exército. Ele tinha pessoas que cresceram no Egito, que não tinham treinamento militar, e pessoas que, às vezes, estavam com medo de fazer aquilo que Deus mandava. Veja que não era fácil para ele também. Deuteronômio termina a sua história dizendo que Moisés, o líder que veio antes dele, foi o maior profeta e que não haveria outro antes e depois que falasse com Deus face a face. Esse é o cara que ele estava preenchendo os sapatos, filling his shoes. Então preste atenção, não estava fácil para Josué também. Às vezes lemos aqui, queremos nos colocar na posição de Josué e pensar que tudo foi entregue na mão dele, mas a situação não estava fácil para ele também. Tanto que ele busca ao Senhor de maneira como nós falamos, que Jesus Cristo tem que aparecer para ele. Daí você lê a Bíblia, você lê a história de Josué e você fala: se Deus falasse comigo dessa maneira. Não seria bom você ouvir essas palavras que nós lemos aqui diretamente da boca do Senhor? A pergunta é: nós estamos dispostos a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço hoje?
Você está disposto a buscar o Senhor da maneira que deve ser buscado? Você está disposto a fazer a campanha na quinta-feira às 8 horas? Você está disposto a orar, jejuar e buscar do Senhor aquilo que Ele tem para você e cumprir fielmente com o plano que Deus tem para você nessa vida, sem sentir medo? Porque se Ele não sentisse medo, irmão, se Deus não soubesse que Ele iria sentir medo, Deus não teria ordenado que Ele fosse forte e corajoso 3 vezes em 9 versículos. Por 3 vezes Deus ordena a ele, seja forte e corajoso. Seja muito forte e muito corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Porque ele sabia que em algum momento a ficha ia cair, ele ia reconhecer o que ele tinha feito, a escolha que ele tinha feito, onde ele estava, a posição que ele tinha tomado, e o medo ia bater no coração dele. Às vezes você veio para cá na intenção de fazer algo melhor, não levou tudo em consideração, veio mexido pela emoção, e quando chegamos aqui, então, bate a realidade. Life is not a strawberry. A vida não é um morango. Estados Unidos não é um morango. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer o negócio acontecer. E às vezes as pessoas que iriam te ajudar não vão te ajudar. E Deus tem promessa para você aqui, da mesma maneira que Deus tinha promessa, o negócio é que agora você vai ter que se posicionar. Amém? Nessa época aqui, não tinha corte. Se tudo desse errado para Josué, ou ele era apedrejado, ou ele ia virar comida de gato, ia ser jogado para os leões. Não tinha meio termo ali, não ia julgar ele. Se levantaram, irmãos, a Bíblia diz que se levantaram contra Moisés, de maneira que Deus abriu a terra e sugou aquelas pessoas e fechou a terra em cima delas. Se levantaram contra Moisés, não iriam se levantar contra Josué. Mais na frente, depois de Jericó, você vai ver que ele vai contrair, não busca a estratégia de Deus, não busca o que Deus tinha na vida dele, eles perdem a primeira batalha com Ai, e o povo já começa a questionar a posição dele como escolhido do Senhor. As mesmas pessoas que no capítulo 1 fazem uma aliança com ele e falam, vamos matar, e os caras ficam tão felizes com a liderança de Josué, que eles olham para Josué no capítulo 1 e dizem o seguinte, nós vamos matar qualquer um que se levantar contra você. Ninguém aqui vai falar nada, todo mundo vai só cumprir. Depois disso, depois do capítulo 6 e 7, já estão pensando outra coisa sobre ele, porque houve uma derrota. Agora começa a cair a ficha. Por isso que Deus fala para ele, tem que ter coragem. Você tem que ter coragem agora. Você está aqui, você chegou, você ficou. Você tem que ter coragem de enfrentar o que está lá fora. Você tem coragem de se levantar em nome do Senhor e conquistar aquilo que Deus tem para você. Você tem que ter coragem de fazer o que Deus colocou no seu coração, irmão. Porque o sonho que Deus colocou no seu coração não tem no coração do seu próximo aí. Não está na meta de ninguém. Deus colocou só para você fazer. E se você não correr atrás, os outros não vão fazer. Existe uma meta na vida de Josué que ele tinha que cumprir. Existe uma meta na sua vida que você tem que cumprir. Ninguém iria cumprir o que Josué tinha que fazer. Ninguém vai cumprir o que você tem que fazer acontecer na sua vida. Amém? Pelos olhos humanos, não tinha como esse imigrante vencer. A história aqui é igualzinha à sua. Ele chega numa terra onde tudo era maior do que ele. Onde todo mundo estava bem mais preparado do que ele. Onde todo mundo tinha mais para oferecer do que ele. Talvez você chegou aqui e te falaram que você não daria conta do recado, que você não aprenderia o inglês, que você não conseguiria contatos, que você não conseguiria fazer dinheiro para nem construir, mas mentiram porque Deus tem a mão dele sobre você. Assim como ele foi com Moisés, ele está com você. Amém? A Bíblia diz que podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Podem cair 1000 imigrantes do seu lado, irmão. Pode cair 10.000 outros imigrantes à sua direita, mas o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você está guardado pelo Senhor, você está sendo livrado pelo Senhor. Deus tem uma meta com você aqui. Amém? Porque ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, você não temeria. Vai temer Ais? Vai ficar com medo de Ais? Vai ficar com medo de Trump? Vai ficar com medo de homem quando Deus, nós acabamos de louvar aqui, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está do seu lado. Quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem uma meta na sua vida, tem um plano na sua vida nessa terra, não é porque você já tem um English de um americano.
Não é porque você tem muito dólar no seu bolso, é porque que aquele que te escolheu, ele é fiel para cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Aquele que te escolheu é fiel para fazer acontecer aquilo que ele tem aqui para você. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Seja aqui, seja no Brasil, seja no Haiti, irmão, nada vai te faltar. Nós às vezes falamos isso, temos esses versículos decorados, que se colocar aqui em cima, todo mundo fala sem nem olhar no telão, e na hora do vamos ver, trava. Na hora do vamos ver, fica difícil de colocar para acontecer. Comece a colocar isso para acontecer. Causa uma metanoia na sua vida, uma mudança. Comece a acreditar disso de maneira que nada, nem a imigração, possa mudar a sua ideia. Nem a imigração possa tirar esse sentimento de você que você vai conquistar. Isso é fé, é acreditar naquilo que eu não estou vendo. É acreditar naquilo que não está acontecendo na minha frente, mas que eu sei que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma visão do que Deus vai fazer para mim. Eu não estou enxergando atrás daquela porta. Eu não sei o que Deus tem preparado ali, mas eu sei que uma hora essa porta vai abrir e vai acontecer. Isso é a fé com que você tem que agir todos os dias na sua vida. Amém? O imigrante, ele vive de promessas. Versículo 3. Pode colocar o versículo 3 para mim, por favor? Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O imigrante, ele vive de promessas. Tiago, meu pai e minha mãe não eram crentes, não cresceram na igreja, eu não tenho promessas, nunca recebi uma promessa. Tem um pastor que ora por você, que tem promessas do crescimento dessa igreja, e você vai fazer parte disso, e você tem promessas nessa igreja, diretamente ou indiretamente, você tem promessas de Deus dentro da Bíblia, que prometem que você vai ser cabeça e não cauda, que Deus te chamou para ser luz do mundo, Deus te chamou para brilhar e não para fazer parte do escuro, não para ficar calado, não para ficar quieto, não para ficar escondido, mas para aparecer, independente do que está acontecendo lá fora. Eu quero te animar essa noite a sair e realmente conquistar o que Deus tem para você, sem medo, sem temor, sem deixar que as situações venham te congelar, venham te cancelar, venham te parar de conseguir aquilo que Deus tem para você. Amém? Davi, por exemplo, ele é um dos reis mais lembrados entre a Bíblia. O seu filho, o rei Salomão, foi o mais sábio, teve mais conquistas, mas de todos os reis que houve em Israel e Judá, Davi é o mais reconhecido na Bíblia. Tanto que quando você for para Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé, Davi é o único rei que é citado ali. Ele é mencionado ali. Porque ele entendeu que ele não tinha nada a perder no momento que ele enfrentou Golias. Para pensar, ele só tinha uma promessa. O dia que ele foi enfrentar Golias, e nós todos conhecemos a história, não precisa de eu voltar aqui na história e passar para vocês, mas quando ele foi enfrentar Golias, quando ele se levantou contra o primeiro e maior problema que começaria ali a carreira dele como rei de Israel e de Judá, ele somente tinha uma promessa, que era a promessa de reinar sobre Israel. É somente uma promessa de Deus. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha um treinamento militar. Quando você lê essa história, uma coisa que pula aqui para mim sobre a vida de Davi é onde estavam os adultos naquele momento. Esse rapaz, ele tinha 13 a 17 anos. Ele chega para um rei Saul, que era um homem treinado, com treinamento militar, que tinha toda a sua roupa, toda aquela armadura, que era pronto para a guerra, e ele fala, eu vou contra esse incircunciso em nome do Senhor, e ninguém questiona, irmão. Ninguém questiona. O menino falou, um rapaz, falou de maneira que adultos não vieram questionar a palavra dele. E ele vai para lá somente com uma funda na mão e algumas pedrinhas. Mas sabe o que é interessante? Depois que ele mata Golias, e tem aquele exchange com Golias, onde Golias fala para ele, eu sou um cachorro para você vir comigo com pau? No final do dia, eu vou matar você e vou te dar as aves do céu e as bestas feras. Ele olha, aí você pensa, ele vai ficar calado, porque ele é crente, né? Davi vai ficar calado, espírito de oração, porque o Espírito do Senhor era com ele. Ele olha para Golias e fala, olha aqui!
eu não somente vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou dar as bestas feras e as aves também vão comer o seu corpo. Isso vai acontecer com você, porque eu vou em nome do Senhor meu Deus. E acontece tudo o que acontece, a palavra do Senhor se cumpre ali, ele faz tudo aquilo e nunca mais você vê Davi pegar numa funda. Nunca mais Davi vai para a guerra e ele vira a funda. Se fosse hoje, se Davi fosse hoje, a Universal já estava vendendo funda ungida de Davi. Mas ele nunca mais ele nunca mais pega uma funda na mão. A Bíblia diz que daí para frente ele se torna um guerreiro e que as suas ferramentas elas mudam. Deus quer que você melhore as suas ferramentas todos os dias. Deus quer que você melhore as suas ferramentas de acordo com a promessa. Para você conquistar a promessa que Deus tem na sua vida, você tem que melhorar as suas ferramentas todos os dias. A funda não vai servir onde é necessário uma espada. Ele experimentou ali a armadura e aquela armadura não havia sido feito para ele, mas eventualmente ele teve a sua própria armadura. Ele correu atrás de ter ferramentas que o levaria a ser clamado pelo povo como aquele que matou milhares. O povo, quando Davi chegava de uma guerra, eles começaram a clamar: Davi matou seus 1000, mas Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus milhares, porque ele entendeu que havia mudança de ferramentas para conquistar a promessa. O imigrante vive de promessas, mas você tem que melhorar as suas ferramentas. Se a sua ferramenta necessária hoje é o inglês, faz um curso com a Miss Peggy. Pergunta a Rebeca quem é Miss Peggy. Vai aprender, porque não tem outro jeito, ela não fala português. Se a sua ferramenta é você se tornar o melhor pregador de piso que tem em Long Branch, se torne o melhor pregador de piso que tem em Long Branch. O melhor instalador de piso que tem em Long Branch, se torne o melhor instalador. O melhor saidista, o melhor qualquer coisa, a melhor advogada que tem em Long Branch, se torne a melhor advogada, Samantha. No nome de Jesus. Amém? Eu não vou esclarecer o que eu disse aqui, Samantha. Quando Davi saiu para a luta, ele não tinha nada a perder. E tudo mudou na vida de Davi. Quando ele entendeu que ele só precisava dar o passo por causa da promessa. Dê o passo por causa da promessa. Você não está vendo nada, dê o passo por causa da promessa. As pessoas não vão te parar porque está todo mundo com medo ali do que está acontecendo. As pessoas ao redor de Davi estavam com medo do que estava acontecendo, mas eles viram a glória de Deus sobre a vida dele. Amém? Você será irresistível. Versículo 5, por favor. Versículo 5. Amém? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Uma versão diz: você será irresistível. Você será irresistível às pessoas que Deus levantar para te abençoar. Você será irresistível às pessoas que Deus preparou para te abençoar. Vão ter pessoas que vão se levantar contra você, mas Deus já preparou outras que vão te abençoar, que vão ser bênção na sua vida. Aquela patroa que te deu todas as casas, que montou seu schedule, aquele patrão que vai te ajudar a montar a sua empresa, aquela pessoa que vai te ajudar a montar o seu office e trazer talvez um negócio que você tinha no Brasil, uma ideia que você tinha do Brasil para cá. Deus já preparou pessoas na sua vida, porque você é irresistível, amém? Deus te chamou para brilhar. Isaías, capítulo 60, versículo 1, diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus tem glória sobre você. Você foi chamado em nome do Senhor. O primeiro nome que se apresenta quando você chega não é Tiago Gurgel, não é Francis Pereira, não é Gelson Brown. O primeiro nome que se apresenta quando você chega é o Deus Eu Sou. O nome que está acima de todo nome é o nome que está acima de você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te tirou da treva para que você fosse luz. Irmão, nós temos que servir de exemplos para os outros imigrantes, os que se sentem fracos, aqueles que estão ficando em casa em vez de ir para o culto. Vai lá e busca eles. Irmão, não quer dirigir não? Está com medo de ler a tua placa? Eu coloco o meu carro na rua, então vou te buscar. Amém? Vai buscar, mostra para eles a tua coragem, mostra para eles a tua meta, mostra para eles aquilo que Deus colocou dentro de você, porque você foi chamado para ser luz. Amém?
Terceiro lugar, Deus escolhe os pequenos para serem grandes. Amém? Não de tamanho, Divina. Caso Josué já tivesse alcançado sucesso em sua vida, Deus não havia prometido isso a ele. Versículo 8, por favor. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Se Deus está prometendo isso a essa altura do campeonato para Josué, é porque tinha mais para ele colher, independente do sucesso que ele tinha ou não naquele momento. Independente do que ele tinha alcançado naquele momento, servindo ao lado de Moisés, aprendendo ao lado de Moisés, Deus ainda tinha sucesso para ele colher. Deus ainda tem mais sucesso para você. Eu não sei o que você já alcançou nessa terra, eu não sei onde você está nos seus planos, naquilo que você planejou alcançar aqui, naquilo que Deus colocou no seu coração, mas Deus ainda tem sucesso para a sua história. Deus ainda tem algo para você conquistar na sua escola. Josué não tinha a escolaridade de Moisés, Josué não tinha a preparação de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele foi treinado no Egito em todas as ciências. A Bíblia diz que quando ele falava, todos ouviam que ele era preparado para falar e para fazer. Se você foi chamado de ninguém, se você foi chamado de pequeno, se você foi chamado de nada, então você se qualifica para tomar o lugar de Josué nessa noite. Então você se qualifica para a bênção de Josué nessa noite. Deus não está procurando pessoas que se acham fortes, que creem no seu próprio braço de carne. Deus está procurando você que vai levar o nome do Senhor a crescer, que vai mostrar que mesmo que você não tinha condição, foi o Senhor que fez acontecer na sua vida e o nome do Senhor será glorificado sobre você. Amém?